Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, gente, trazendo notícias fresquinhas direto de Brasília para você. Muita coisa nesse vídeo, fica até o final que vai ser muito produtivo, gente, é isso aí. Antes de tudo, peço para você se inscrever no canal que você não é inscrito ainda, abençoado. Se inscreve aí, só assim você fica atualizado de verdade, tá? E também comenta da onde você tá falando, pois é, qual sua cidade, qual seu estado, comenta aí que eu vou estar curtindo todos os comentários de vocês, tá? Não esquece não. Lembrando também, gente, que tem o pessoal dizendo aí que não tá recebendo meu vídeo. William, cadê o teu vídeo que não tá aparecendo pra mim? Gente, para aparecer para você todos os vídeos que eu solto aqui, você tem que ativar o sininho de notificação. Pois é, clica no sininho aí embaixo do vídeo e coloca para receber todas as notificações. Aí sim, gente, aí sim vai chegar para você, vai chegar no seu celular, tá? Bom, agora vamos às notícias, porque olha só essa bomba que o Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, disse sobre a CPI do Banco Master, gente. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergar melhor, né? E olha só essa informação que ele trouxe pra gente, só pra gente começar aqui. Olha só. Tem alguma chance ainda no ano eleitoral, esse ano, ser votado dosimetria no Congresso? Eu tive uma proposta essa semana, mas eu não tenho como fazer. Eu falei com o Rogério Marinho, eles querem votar dosimetria desde que não faça a CPI do Banco Master no Senado. Quem é o Alcolumbre? O Alcolumbre é um deles. Mas ele não quer a CPI do Master? Mas assim, Lógico que não. Abertamente? Lógico que não. Por quê? Porque o atinge. Não atinge meio mundo. Aí eles fariam anistia. Mas não temos condição, porque eles já fizeram vários acordos com a gente para votar dosimetria e tudo mais, e eles não conseguem cumprir. O senhor está tranquilo com relação, porque vai ter muita coisa, como o senhor falou, vai atingir meio mundo a questão do Banco Master. Não tenho dúvida. Mas você vê, nem mesmo a própria direita, membros do PL, tem atacado nesse assunto, no sentido de rede, de atacar, de falar. Nem o Flávio Bolsonaro tem verbalizado isso. Sim. E lembrando que o cunhado de Vocaro, que era o braço dele, foi financiador, o maior da campanha de Tarcísio, foi financiador também na campanha ou um dos maiores, na campanha de Jair Bolsonaro. Isso de alguma forma o preocupa sobre o que pode trazer de investigação do Banco Master dentro do PL ou de aliados? Assim? Não, quando eles falam que ele foi o maior doador, é porque ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. Na conta do partido também entrava dinheiro. E nós tivemos até doações de 7 milhões de uma pessoa só. Então, isso é tudo público. Nós tivemos do Gerdau, ele deu 7 milhões para a campanha do Bolsonaro, foi o maior doador do Brasil, de longe. Então, eu acho que, eu não vejo esse problema, eu vejo o seguinte, que a CPI do Banco Master, que tem que ser aberta, vai parar o Brasil. Você vai ver gente envolvida que você nunca imaginava. O senhor é a favor da CPI do Banco Master? Sou, todo o nosso pessoal assinou. Mas CPI, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já disse que vai ter que entrar na fila. Não, aí tem que ser uma comissão no mista. Senado. Pois é. Eles querem a CPI no Senado, não querem fazer mista. Isso aí vai entrar meio mundo nisso aí. Quer dizer, a gente nem imagina quem vai entrar. Tem gente aqui de São Paulo que me falaram, essa semana, gente conhecida nossa aí, que pedia para os prefeitos comprar título, comprar ações do Banco Master. Pode ser a grande bomba dessa eleição? Pode ajudar a definir essa eleição? Nossa Senhora, isso pode virar o mundo de ponta cabeça. A gente nem sabe o que está por vir. As previdências de estados, né? Presidente, deixa eu só pegar uma questão aqui sobre... Pois é, gente, estão tentando travar a CPI do Banco Master, essa mesma CPI que vai derrubar muita gente, né? Estão até tentando colocar a anistia de Bolsonaro no meio aí, sendo que a CPI ainda é mais importante. Trocar a CPI pela anistia do Bolsonaro, se fosse a inocência do Bolsonaro seria legal, né? Mas pela anistia do Bolsonaro, sei não, hein? É melhor a CPI do Banco Master. Vamos expor aí os grandões. Pois é, vai cair muita gente com isso. E o Bolsonaro, gente, o Bolsonaro vai estar solto quando Flávio Bolsonaro for eleito. Pode esperar. Bom, agora vamos a mais notícias aqui, gente. Vamos falar de nojo? Nojo? Esquerdista? Pois é,
tudo a mesma coisa, né? Olha só o que esse esquerdista aqui falou da Débora, a Débora do batom, gente. Realmente, eu trouxe esse vídeo pra vocês, não devia nem ter trazido, mas eu trouxe pra mostrar quem é e quão cínico é e quão nojento é a esquerda. Olha só. Não foi por conta de um batom que essa vagabunda foi presa. Foi por tentar um golpe de Estado e fazer parte de um projeto maior que tentou acabar com a democracia brasileira. Débora Rodrigues, essa mulher que você acabou de chamar de vagabunda, inclusive cometendo violência política de gênero, que é aquilo que vocês pregam contra todo santo dia, mas você acabou de cometer aqui, ao viver a cores, falando pra todo mundo o que você pensa de uma mulher de direita, o que você pensa de uma mulher conservadora, o que você pensa de uma mulher que defende a família tradicional, assim como a Débora defendia, e você acabou de chamá-la de vagabunda. Ela é uma mãe de 2 crianças nordestina. Ela nasceu na Bahia, ela é evangélica, ela é casada, ela é cabeleireira e mãe de família. A Débora não tem nenhum antecedente criminal e ela tem um endereço conhecido pelo Estado. Ela foi condenada a 14 anos de prisão porque ela escreveu com batom numa estátua. Que tipo de mulher vagabunda seria a cabeleireira? Que tipo de mulher vagabunda teria uma família estruturada com 2 filhos e um marido muito bem casada, tudo extremamente bem feito, dando inveja a muito esquerdista que não consegue metade do que ela conseguiu. Mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida, então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais. Você deveria lavar sua boca antes de falar da Débora Rodrigues. É isso, gente. Esse daí é o nível dos esquerdistas, gente. Realmente, um esquerdista parece que já nasceu um ódio encrucado na cabeça dele, no peito dele, no corpo dele. É nojento de se ver, gente. Bom, agora olha só, gente, o Lula realmente tá desesperado com o Nicolas Ferreira. Pois é, olha só a fala que ele soltou em referência ao Nicolas Ferreira, gente. Isso mostra aí o desespero do petista. Foi uma fala rápida, olha só o que ele disse. É o ano que a gente vai provar, sabe, que fazer pirotecnia através do celular não resolve o problema da sociedade. O cidadão que fica gravando e fazendo meme toda hora, sabe, brincando de fazer política, nós vamos desmascarar exatamente nesse ano. Muito obrigado. É isso, ele sentiu a força do Nicolas Ferreira, que consegue derrubar as atitudes do governo dele, fazendo apenas vídeo. Pois é, como derrubou o Pix e como derrubou alguns dos impostos que ele queria taxar novamente essa semana que passou, gente. O Nicolas com um vídeo conseguiu derrubar, tá? Por isso que ele tá chateado com o Nicolas, gente. Por isso que ele sentiu a força do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, que é o nosso grande reserva, pois é, o grande reserva para 2035 por aí, tá? É isso, o nosso grande reserva. Bom, agora vamos a mais uma notícia aqui, porque na manifestação no dia de ontem, gente, o Paulo Souza viralizou com a paródia da Rede Globo. Olha só, é assim que a Rede Globo trata a direita, tá? Olha só a paródia dele. É isso mesmo, Tralha, nós estamos aqui na Avenida Paulista, onde a manifestação do Nicolas foi indiscutivelmente um fracasso, porque segundo o Datafolha tem o quê? Umas 50, 60 pessoas no máximo aqui. Não passa disso. Como vocês veem, o Datafolha nunca erra. E por isso, para na verdade confirmar isso, eu trouxe aqui um estudante da USP para falar com a gente sobre isso. O que você acha da participação das pessoas nessa manifestação? Ah, não deu ninguém, né? Manifestação de fascista, é isso aí, ó, não deu ninguém. Assim, olhando assim, a gente até pensa que pode ser que tenha um pouco mais do que 50, 60. Mas você sabe por que pode dar essa impressão? Essas tecnologias aí, né? IA, né? Inteligência superficial. A inteligência artificial, vem comigo aqui. Então, mostra aqui pra gente como é que funciona na prática essa questão da inteligência artificial aqui para manipular a informação aqui. Pode ver que ali tem 3 fileiras
E aí o resto eles reproduzem com telão de LED. Essa coisa de fascista, bolsonarista. O resto é tudo manipulado com o IA, não tem... É isso mesmo. Acho que ficou bem claro que essa manifestação foi um fracasso. Voltamos com você, Thalia, porque aqui está verdadeiramente uma vergonha. Quer maconha? Não, maconha não. É isso, gente. Muito bom aí o Paulo Souza sempre trazendo o melhor da comédia aí, né? E é uma comédia verdadeira, né? A Globo realmente trata o pessoal da direita desse jeito. Não só a Globo, como a própria esquerda. Finge que não vê. Ou se não, posta foto de 9 horas da manhã, quando o pessoal ainda tá chegando e diz que foi um fracasso. Gente, esquerdista sendo esquerdista, né? É sempre a mesma coisa. Bom, mas agora a gente vai para mais notícias com 4x4, gente. O Constantino, o Nicolas Ferreira tava na 4x4 ontem, tá? Olha só as notícias que tá pra vir aí. Já deixo aqui os créditos ao pessoal da 4x4, o Lacombe, o Constantino, todo o pessoal de lá da 4x4 trazendo mais notícia pra gente. Grande parceiro aqui do canal, gente. Olha só, já passo a bola pra eles aqui. E o senador Flávio Bolsonaro foi o último a discursar na Paulista, deixou claro que o alvo do ato na Paulista não é o Supremo, não era o Supremo, mas ministros da corte que agem fora da lei. Mas o povo brasileiro vai ter a oportunidade esse ano de escolher candidatos que se comprometam com o resgate da nossa democracia, porque o nosso alvo nunca foi o Supremo. Nós sempre dissemos: o Supremo é fundamental para a democracia, mas estão destruindo a democracia a pretexto de defendê-la para atingir Bolsonaro. E agora a própria imprensa virou alvo. E os mesmos métodos começam a ser questionados. Olha como é que Deus faz. Alguém há 4 meses imaginava que toda essa nojeira de Brasília estaria sendo exposta ao público. Deu para perceber aí nessa imagem, né, que o Flávio Bolsonaro, o senador, usou um colete à prova de balas. Aliás, o Nicolas Ferreira, naquela caminhada que fez de Minas até Brasília, também, numa parte ali daquela caminhada, daquela manifestação, ele também passou a usar um colete à prova de balas. Em outro momento do discurso que fez, o senador Flávio Bolsonaro falou sobre o pai dele, o presidente Jair Bolsonaro. E eu quero compartilhar com vocês o que eu disse para o meu pai, agora, quarta-feira, olhando no olho dele, para levar ainda mais esperança e ainda mais força. E quem concordar com o que eu vou falar, só dá um grito do fundo da sua alma. Eu falei: pai, em janeiro de 2027, você vai pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto com o povo brasileiro! O senador também fez elogios a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que cumpre agenda na Alemanha e por isso não compareceu ao ato, e ao prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, além dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Minas Gerais, Romeu Zema, que estavam na Paulista. Consta daqui a pouquinho o Nicolas Ferreira com a gente vai mostrar inclusive trechos do discurso dele, que também foi muito bom. O discurso do Flávio Bolsonaro, ele citou ministros do Supremo que agem fora da lei, não citou nominalmente ninguém, mas foi um discurso já de pré-candidato, né? Foi um discurso muito calculado, num tom menos enfrentador, como deve ser, de certa forma, para um pré-candidato, Consta. É exatamente a minha análise, Lacombe. A gente tem que ter até cuidado em falar isso, porque a esquerda está salivando já para dizer que o evento foi uma pré-campanha ilegal, né? Os mesmos que dizem que não houve nada ali no samba enredo do Acadêmicos de Niterói, né? É sempre um duplo padrão escancarado. Vamos lá, né? Em primeiro lugar, tinha bastante gente, em que pese a turma do
Pablo Hortelado ali da USP, né, falar em 20 mil pessoas, foi o único destaque que eu vi do Globo sobre a manifestação. Tinha bastante gente, né? As pessoas realmente perderam o medo de voltar às ruas, né? de tomar as ruas, lembrando que todo poder emana do povo, como diz a nossa Constituição. Outra coisa que eu notei também, Lacombe, é que houve uma maior cobertura da mídia. Eu citei aqui o Globo, por exemplo, meio tímido, né? Mas se você for agora no Estadão e na Folha, você vai ver destaque para o assunto das manifestações. A CNN também fez um trabalho razoável de cobertura. A Record fez também, a Record, né, a TV. Enfim, então, agora, aliás, isso dá multa de 10 milhões de reais, né? Se você fala Record ou Record, e no Brasil tem uma emissora que é de um jeito e uma editora que é de outro, mas enfim. Aí vamos à fala do senador Flávio Bolsonaro. Eu estou vendo algumas críticas à direita, né, de que ele foi muito tímido, de que ele não mencionou nome de ministro, que como assim alguém com esse discurso vai enfrentar o sistema e tudo mais. Eu discordo dessas críticas. Eu acho que, bom, todo mundo conhece, né, no cinema o good cop, o bad cop. Não é o papel do Flávio agora, não acho que seja o que se espera dele subir o tom. Não acho que é partir para cima, não acho que é declarar guerra a quem de alguma forma pode até prejudicar a sua campanha ali na frente. Eu acho que o Flávio está adotando o tom certo de união à direita e focando no inimigo, que é o Lula, né? Esse é o adversário a ser abatido nas eleições, né? Então, eu acho que ele está fazendo isso direitinho, é um discurso mais emocionado, menciona o pai dele, né? Toca, comove as pessoas por conta das injustiças que a família vem sofrendo, e que não só a família, né? Vários perseguidos políticos no Brasil. Então, eu acho que ele está certinho. Aí fala da economia, fala que o Lula vem destruindo uma vez mais o país, e por aí vai. Está com o roteiro, na minha opinião, adequado para quem quer agregar votos e não falar para uma bolha, né, de X, de rede social, e, acima de tudo, se colocar como o Bolsonaro moderado, que é uma meta que ele mesmo colocou e já disse isso em algumas entrevistas. Então, me parece que o Flávio acertou o tom. O Nicolas, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele e com ele, né? E ele vai falar aqui com a gente, mas eu adorei também o discurso do Nicolas, porque acho que ele subiu o tom, falou do Alexandre de Moraes, que não é impeachment que ele precisa, é prisão, né? E esse tom é necessário. Aliás, algumas pesquisas internas do próprio PL capturam, né, que o povo brasileiro está por aqui, né, com o STF, até a imprensa tradicional acordou, né, despertou, em que pese a gente saber que tem um cinismo nisso. A sua coluna, Lacombe, neste domingo na Gazeta do Povo, toca muito bem nesse assunto, né, a gente sabe que tem alguns interesses por trás, mas por um acaso, né, eles estão alinhados nessa agenda agora de mostrar os abusos do Supremo. Mesmo que eles esqueçam que são os mesmos ministros que julgaram o Bolsonaro e seu entorno, condenando o ex-presidente a 27 anos e por aí vai. Então, eu acho que alguns têm que subir o tom, porque isso é importante para mostrar, né, que essa indignação generalizada vai ser capturada pela campanha à direita, que propõe enfrentar o consórcio Lula-PT-STF, né? E acho que o Nicolas acertou bastante também o tom e a mensagem. Confesso, Lacombe, que senti falta, né? Eu sei como é que é no calor do momento, sem script. Eu já fiz várias palestras, já subi em caminhão. Sei que às vezes a gente tinha muita coisa na cabeça para falar e deixa algumas coisas de fora. Senti falta, em termos gerais, né, de mencionarem o Felipe Martins. Se estamos falando em anistia, em fora Xande, fora Toffoli, que é mais recente, né, fora Lula, nós temos obrigação de lembrar de um dos maiores perseguidos por essa turma toda, por essa corja, né, que é o Felipe Martins, um caso escandaloso, e acho que merecia, enfim, uma menção mais destacada, né? E por fim, né, a própria mensagem do Flávio, e talvez antecipando alguma coisa aí, vou ser muito breve nisso agora, né, mas a mensagem é de uma direita unida.
E essa mensagem não só nas falas, como na imagem, quando você vê ali até um Silas Malafaia, que tem recebido muitas críticas, ao lado de um Nicolas, o Flávio dando muita moral para o Nicolas, como ele vem dando há algum tempo, eu vi gente encrencando com a camisa do Jordi, porque o Jordi usou a camisa preta do Fora Toffoli e Fora Moraes em vez da camisa verde e amarela. Enfim, tem gente que fica catando pelo em ovo, que quer gerar intriga. Mas a imagem que a manifestação mostrou foi uma imagem de união, que vai ao encontro do que tem pedido o próprio pré-candidato Flávio Bolsonaro e seu pai. Então, seu pai, que é o maior líder do bolsonarismo, quero crer, né, é o Jair Bolsonaro, que criou esse movimento, né, ele hoje soltou uma carta muito importante sobre isso, né, pedindo, inclusive, trégua aos ataques, e ele usou essa palavra, aos ataques, não é cobrança. Quem fica insinuando um monte de coisa, chamando de traidor e tudo mais, não está cobrando, está atacando, difamando, né? Ele pediu trégua aos difamadores, aqueles que ficam atacando a Michelle. E por tabela, óbvio que você entende que o Nicolas também tem sido alvo e ele pediu para essa turma parar, né? Então, Lacombe, se esse pessoal escutar o líder maior do bolsonarismo, quem sabe a gente consiga aí realmente um ambiente de mais união dentro da direita, que é o que a gente está precisando para derrotar o lulopetismo e o seu puxadinho no STF. Eu vou pedir licença, Ana, para chamar aqui 2 trechos do discurso do Nicolas Ferreira hoje na Paulista, porque ele já está com a gente, e a gente mostra esses 2 trechos. Ana, você se importa? Aí a gente já, tá aí, Nicolas Ferreira, parabéns. Bom, o discurso foi excelente, parabéns pela manifestação, parabéns pela união, deputado, porque a carta do Jair Bolsonaro não foi à toa, a gente estava vendo uma brigalhada sem sentido algum. Então vou cumprimentá-lo primeiro, depois chamar 2 trechos do seu discurso e a gente volta a conversar. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Lacombe, boa noite, Constantino, boa noite, Ana. Obrigado, eu tenho que agradecer mesmo, é só o Brasil que atendeu nesse chamado. Hoje foi maravilhoso, Belo Horizonte, São Paulo. E já antes de chamar aqui as minhas falas, eu peço perdão assim mesmo do fundo do meu coração por ter esquecido do Felipe G. Martins. Assim, eu fiz todo um script, né, ali na mente, na cabeça, muita pressão de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Não somente da esquerda, mas também da direita, como vocês estão vendo. E assim, levei uma das esposas, né, de uns presos políticos ali, citei várias pessoas e, enfim, acabei nesse trecho esquecendo de citá-lo, mas pode ter certeza que o Felipe jamais, né, será esquecido por nós. Eu vejo que Ana, Constantino, né, sempre falam a respeito dele, Lacombe também. Eu sempre, quando possível, também, né, eu posto, eu falo, mas que é inclusive um dos que mais estão sofrendo de uma maneira bizarra, né? Essa perseguição. Então, assim, faço uma meia-culpa aqui com meu coração realmente chateado de não ter falado hoje pro Brasil o nome dele, mas deixo aqui essa minha retratação e dizer que, jamais deixarei o nome dele aí ficar de fora dessa. Mas, Lacombe, rapidamente, antes de chamar os vídeos do Nicolas, boa noite, deputado, muito obrigada. Justiça seja feita, mesmo o Nicolas pedindo desculpa por não mencionar o nome do Felipe Martins, o que é louvável. Nos bastidores, nas nossas muitas conversas privadas, o Nicolas sempre está falando do Felipe Martins e sempre dizendo que não vai esquecer o nome do Felipe Martins. Então hoje, Nicolas, foi mesmo da correria, tenho certeza absoluta, e sou testemunha do quanto você fala do Felipe para mim e do quanto nós falamos e acertamos que o nome do Felipe jamais jamais será esquecido, então não tem que pedir desculpa nenhuma, Nicolas. O jogo, todos nós sabemos, né? Nem tudo assim a gente pode falar, né, de como a gente ajuda, de como a gente intercede, mas pode ter certeza que, enfim, a gente faz coisas que, sabe, liga, chama para um, para outro, para poder, enfim, tentar ajudar em momentos difíceis. E eu fiz isso com o Felipe G. Martins, assim, quem sabe que realmente eu fiz, eu tentei, fui correr atrás, recentemente, né, agora. Então eu só mesmo coloquei aqui porque eu sei, né, que no discurso é o que fica, mas tem um trabalho por detrás, mas obrigado, Ana, por ressaltar isso também. Mas, gente, não sei se vocês têm acompanhado, a Gazeta do Povo tem feito lá uma campanha perguntando, né, quantas pessoas foram perseguidas, foram silenciadas, foram injustiçadas pelo Supremo Tribunal Federal. São milhares,
Ninguém sabe o número exato, mas é tanta gente, né, que claro que eventualmente não dá para falar de todo mundo, claro, considerando que o Felipe Martins é um herói, né, que não cedeu à perseguição, à tortura, né, porque ele foi torturado e está sendo de novo, né, porque não era para estar preso também. Bom, vamos lá então ver dois momentos. E justiça, mais um pouco também, viu, Lacombe? Mas muita gente, é por isso que aqui quando nós tivemos oportunidade, não apenas esse programa, consta eu, Lacombe, sempre defendemos a postura do Nicolas em relação a vários ataques, né? Hoje o presidente Bolsonaro escreveu muito bem numa carta, ataques ao Nicolas, porque não só ao Nicolas, mas outros, Michele e outros apoiadores, né, do Flávio. Mas o Nicolas, eu sou testemunha e eu posso falar assim, de cadeira, que ele faz muita coisa que ele não divulga, que ele não fala, que ele não coloca nas redes sociais, que ele não faz palanque político em cima das ações dele. Isso eu sou testemunha e claro que eu não vou ficar falando aqui também porque são coisas privadas e que não podem ser ditas toda hora. Mas o Nicolas faz, além do que ele faz pelo Brasil, ele faz muito, mas muito que vocês não sonham, não têm ideia e que ele não menciona, porque é um homem de Deus, é uma pessoa que vive pelo Brasil também. E eu acho que eu precisava falar isso aqui, viu, Nicolas? Porque eu sei o tanto que você sofre com ataques, com abusos, e eu sei o tanto que você luta por várias pessoas desconhecidas, pessoas conhecidas como Felipe Martins, Daniel Silveira, o presidente Bolsonaro, que é um dos maiores injustiçados desse esquemão todo corrupto. Então, parabéns, viu, Nicolas? É assim que a gente tem que fazer mesmo. Obrigado. Bom, Nicolas citou aí um momento muito emocionante que ele proporcionou a todo mundo que estava na Paulista e acompanhando a transmissão ao vivo, né? Nicolas Ferreira, nosso convidado, ele chamou ao caminhão parentes de um preso do 8 de janeiro. Depois aprovamos a urgência da anistia e aí o sistema pressionou e o que caiu no colo foi a dosimetria para poder reduzir as penas das pessoas do dia 8. Aí eu te pergunto, chegamos e conversamos com o Jair Bolsonaro e ele disse, votem a favor da dosimetria, jamais vocês podem votar contra reduzir a pena das pessoas que estão sofrendo. E nós votamos e nós aprovamos a redução de pena para as pessoas do dia 8. E aí o que o Lula fez? Ele vetou. Só que eu quero dar um recado aqui para o Lula. Seu bandido, nós vamos derrubar o veto da dosimetria. E não é por mim, nem somente por você. Eu quero chamar aqui a Norda. João, vem cá. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula. E nós estamos aqui pelo Fora Moraes. Alguém aqui algum dia quer vir para Paulista para poder comemorar o impeachment do Moraes? Mas eu digo mais, o destino final do Alexandre de Moraes não é impeachment não, o destino do Alexandre de Moraes é cadeia. Muito bom o discurso do Nicolas. Alguém tinha que ter um tom acima, né? Já que o Flávio, como pré-candidato, precisava tomar mais cuidado. E o Nicolas falou também sobre a ajuda aos atingidos pelas chuvas na zona da Mata Mineira. Nós levantamos, todo mundo está vendo o que está acontecendo lá na zona da Mata, Minas Gerais. Diferentemente da Janja, que articulou a doação para a escola de samba, para poder fazer campanha antecipada, nós articulamos uma vaquinha que já ultrapassou de 5 milhões de reais para ajudar os donos da Zona da Mata. Ô Rede Globo, você ouviu aí? A direita e o Brasil levantou 5 milhões de reais para a Zona da Mata. Divulga aí, divulga.
Deputado, e a gente viu imagens do Lula, né, chegando à região atingida pelas chuvas e sendo vaiado e sendo hostilizado. Até onde sei, ele não tinha conseguido nem 8 vezes menos, não, 400 e poucos mil reais para socorro, uma quantia, não sei se ele já conseguiu alguma coisa a mais, mas o seu trabalho já ultrapassou pelo menos em 8 vezes o que foi anunciado inicialmente pelo governo Lula. Eu acho que está tendo um padrão aí, né? Eu falo sobre o Pix, aí depois o Lula vai e revoga. Eu falei agora sobre o aumento dos impostos, aí o Lula vai e também dá uma revogada na parte dele. Eu vou em Juiz de Fora, levanto, né, as doações, aí o Lula vai. Então, assim, tá tendo um padrão aí, né? O Lula realmente percebe, né, que a força da rede social mudou o jogo político dele, né? Antigamente ele colocava ali a mídia tradicional escrava na mão dele e o que ele fazia não importava, né? E até então ele não tinha literalmente feito nada além de um tweet, né? Para as vítimas ali de Juiz de Fora, Ubá e Zona da Mata. E eu me recordo, né, que no Rio Grande do Sul ele colocou, né? Olha, quando eu vi a imagem, né, do cavalo lá em cima da casa, aquilo ali me chocou, né? Meu coração. E tem imagens, né? Todo o Brasil viu, imagens de uma mulher se agarrando, né, durante horas em um poste, enquanto a correnteza, né, de enchentes passava, e nenhum pio a respeito disso. Aí depois que a gente foi lá, que a gente destinou 2 milhões para poder reconstruir a policlínica de Ubá, que a gente articulou para poder levar homens, segunda-feira, inclusive amanhã, que é uma coisa, inclusive, que eu nem ia falar, mas aproveitando aqui, né, 150 homens chegarão amanhã em Ubá para poder fazer a limpeza ali de uma parte, né, daquela cidade. Depois que a gente levantou uma vaquinha, que agora já ultrapassou de 5 milhões de reais, depois que a gente divulgou que a gente vai estar colhendo doações ali na Praça da Liberdade, né, hoje, ali em Belo Horizonte, e deu 10 toneladas de doações que serão encaminhadas também amanhã para Ubá e Juiz de Fora e outras cidades afetadas. Aí, enfim, aí ele decide tomar uma decisão, né? É inacreditável como o povo brasileiro, assim, ele precisa entender mais sobre o que é o papel de cada um, sabe? Ele passa na rua da sua casa e vê a rua esburacada e xinga o deputado. Aí ele passa numa BR e xinga o vereador. Então, assim, é uma loucura que acontece, que as pessoas não sabem qual é a competência de cada um. E esse que é o verdadeiro problema. Lá em Juiz de Fora, por exemplo, você tem lá várias casas nas encostas que quando chove é uma tragédia anunciada. Por quê? Porque o plano diretor é responsabilidade da prefeitura. Não é do deputado, não é nem do presidente, é da prefeitura. E a prefeitura de Juiz de Fora é de esquerda, é do PT. E ela poderia ter recebido os recursos do PAC, não recebeu, sabe por quê? Por conta de não ter enviado os estudos técnicos para receber este recurso. Então, assim, é incrível como tem dinheiro para 85 milhões para carnaval, para desfile, né, ali no carnaval, tem dinheiro para bancar lagosta no STF, tem dinheiro para poder bancar para artista, para Lei Rouanet, que não precisa dessa grana, mas não tem dinheiro de imediato para poder enviar ali para as pessoas que estão passando enchente. E aí o Lula chega e me fala que a ajuda que ele vai dar para Juiz de Fora é a mesma ajuda que ele deu para o Rio Grande do Sul. Então, assim, quero falar para vocês, Juiz de Fora, vocês estão lascados se você esperar o governo Lula, porque o pessoal do Rio Grande do Sul está desesperado. Toda semana vão lá na Câmara, lá com uma blusa SOS Rio Grande do Sul, porque não receberam absolutamente nada de ajuda do governo. Se não fosse o povo pelo povo, esse povo provavelmente estava lá com as ruas completamente sujas agora, alagadas, porque o governo federal não olhou para os mais vulneráveis e mais necessitados. Então, isso é somente o extrato do que é o governo Lula. É realmente prometer, não entregar. Quando vem o caos, coloca a responsabilidade na outra pessoa, né? O Lula veio dar indireta para mim lá em Minas Gerais, falando que tragédias não se resolvem com quem brinca com o celular. Pois é, o cara que brinca aqui com o celular, né, levantou mais de 5 milhões, mais do que a verba federal que foi enviada para lá até o momento, que era de 1,4 milhão de reais. Então, deixa eu brincando aqui com o meu celular, o meu celular brincando, a gente reverteu uma decisão do TJMG que tinha liberado, né, um pedófilo que estava tendo relações sexuais com uma criança de 12 anos, e através da nossa pressão no outro dia, que a gente foi no presidente ali do TJ, literalmente no outro dia, em menos de 24 horas,
o juiz reverteu a decisão, colocou esse bandido na cadeia, assim como a mãe também, né, que foi omissa nesse caso, e 9 anos de chilindró para ambos. Salvamos a vida, né, de uma criança por conta da internet. Percebe? Por que eles são malucos para poder derrubar a minha rede? O PT já pediu para derrubar a minha rede social inúmeras vezes. Percebe que eles querem regular a internet? É para realmente que a verdade não chegue até as pessoas. Então, viva a internet, viva você que compartilha, que fala a verdade, que ajuda, né, jornalistas independentes a fazer o jornalismo sério. Porque caso contrário, amigo, se não tivesse a internet, era para o PT realmente ficar aí, tipo, papo de mais de séculos no poder do nosso Brasil. Deputado, eu vou ler 2 mensagens aqui de espectadores por superchat, tá? Da Marlúcia 22. Acho injusto a direita, na minha opinião, são infiltrados do MBL e da esquerda, ficar o tempo inteiro cobrando do Nicolas apoio ao Flávio. Por que não cobram do Romário, do PL, senador do Rio de Janeiro, esse apoio? Quero o Nicolas ao nosso lado sempre. E a Bela, a Vitória Salgado agora é o perfil dela. Bela, um beijo para você. Boa noite, Lorde, Aninha, Consta, Bela Drummond, que é a nossa moderadora. Hoje eu vim ao Superchat dizer ao Nicolas, você é gigante, acorda Brasil, meu futuro presidente 2034, se Deus quiser. Parabéns, Nicolas, e obrigada por tudo. Flávio 22, beijos. Deputado, foi muito bom ver o senhor e o Flávio. Lacombe, eu posso só responder, fazer um comentário sobre esses 2 superchats aí? Porque é muito interessante. Vamos lá. Quero só que vocês coloquem na balança, beleza? E aqui todo mundo é adulto, os nossos espectadores também é um de quilate diferenciado, né? Aqui no 4x4. Vamos lá. Primeiro você pede o voto e depois você conquista a confiança da pessoa ou é o contrário? E aí eu te pergunto, essa eleição vai ser decidida só pela aprovação ou quem tem mais desaprovação? Dá uma olhadinha em como foi a destruição da aprovação do Lula depois do meu vídeo do Pix do ano passado, em janeiro. Dá uma olhadinha em como foi a destruição do Lula, da aprovação dele, depois dele ter colocado, né, um monte de cristão numa lata. E aí eu te pergunto, o que vale mais? Todo mundo ser igual? Né, eu vejo vários deputados que você entra no Instagram dele, parece um canal de notícia, né? Urgente, isso e aquilo, Flávio. No fim das contas é a mesma receita, é um samba de uma nota só, que só vai alcançar algumas pessoas. Aí eu te pergunto, dentro do cristianismo, tá? Jesus, ele te chama para você pregar para convertido? Então, assim, eu aprendi uma coisa muito básica, e você pode duvidar de mim, pode colocar em xeque o que eu estou fazendo, mas os meus resultados não. Pera lá, eu consegui atingir ser o 2º vereador mais votado de BH sem ter usado um centavo de dinheiro público. Fui o deputado mais votado do Brasil sem usar um centavo de dinheiro público. As minhas redes sociais hoje, literalmente a caminhada passou de engajamento da internet mais do que o Oscar. E eu não falo isso aqui para poder ficar me gabando, não. Eu falo isso aqui para poder colocar na balança de quem ajuda mais. Quem ajuda mais, no fim das contas, depois quando chegar as eleições, para poder conduzir essa massa que está vindo comigo, para poder conduzir para o nosso candidato da direita. Então, assim, para mim, perdão a palavra aqui, mas para mim tem que ser muito estúpido para poder achar que a gente tem que ser todos o mesmo membro do corpo. Caramba, vocês querem que todo mundo seja olho? Todo mundo seja boca? Todo mundo seja mão? O corpo não funciona dessa forma. Agora, o interessante é, hora alguma, eu cobro nenhuma dessas pessoas que me cobram que sejam igual a mim. Eu entendo que a nossa igualdade se dá pela nossa diferença. Imagina se eu chegasse para Ana e falar, Ana, você precisa fazer jornalismo igual o Constantino. Constantino, você precisa fazer igual o Lacombe. Caramba, as nossas especificidades fazem o que nós somos. Então, que bom que a Ana fala de um jeito, o Constantino fala do outro, o Lacombe fala do outro. Agora, eles querem que me encaixar em um gesso que eles fizeram, e muitos, somente para eleição. Pode pegar aí, os caras não falam mais de valor, não falam mais de pauta, não falam sobre os problemas reais da sociedade. Corrupção, não. Vamos deixar isso para lá, vamos focar aqui em eleição. Caramba, vocês acham mesmo que dá para alcançar a liberdade nesse país com esses 3 caras no poder? Lula, Moraes e Toffoli? Você acha mesmo que a gente não combatendo o mal, a gente vai chegar lá no poder e todo mundo vai ficar tranquilo? Vocês querem mesmo ignorar os problemas reais da pessoa, como saneamento básico, como escala, né, de trabalho, como segurança pública, como saúde, educação, e quer ficar só falando de eleição e achar que o povo vai vir com vocês? Poxa, isso é a maturidade que eles ficam me requerendo, caramba.
Então, assim, existem pessoas tão aleatórias que me seguem e que muitas delas talvez nem me seguem, mas falam assim, Nicolas, eu não te sigo, porque senão eu vou ser cancelado pela Globo, que eu tenho contrato com eles lá. E eu falo assim, cara, fique em paz, porque eu não estou preocupado com a eleição. Governo vai, governo vem, juiz cai, juiz levanta, mas a gente tem que estar preocupado com aquilo que a gente vai alcançar e influenciar as pessoas. Cara, que esqueça meu nome, não estou preocupado com isso. Constantino, eu tenho 29 anos. Você tem ideia que eu não sou ameaça para absolutamente ninguém nos próximos 8 anos no que se diz respeito à presidência? E o pior, a esquerda não tem o mesmo desespero que os caras da direita têm, bicho. Então eu paro e penso assim, peraí, por que não compreender que cada um tem uma posição nesse jogo? E é inacreditável. Hoje, a esquerda praticamente não tem nem que fazer muita coisa, não. A própria direita faz o trabalho sujo da esquerda. Quantos que eu vi, né, que depois do nome ali, tem um negocinho ali depois, né, do nome no Twitter, que chegou e falou assim, não, eu não tenho problema nenhum de fazer vídeo para autopromoção, mas o que o Nicolas fez lá em Juiz de Fora é um absurdo. Eu falei, o que eu fiz? Os caras literalmente estavam endossando uma narrativa da esquerda. Então, muitos pedem união e depois vai lá e curtem, dá retweet, etc., em pessoas que literalmente estão pregando a desunião. A carta de Jair Bolsonaro, ela não vem à toa. Eu deixei muito claro pro Bolsonaro o que está acontecendo. Você pode ter certeza, eu contei tudo. Contei tudo. E se tem uma coisa que eu vi que o Bolsonaro ele tá lúcido. E o mais interessante, sabe o que é? Eu falei com ele, o Constantino, aquilo que você postou hoje. Eu falei, presidente, sabe o que é? Eu não tenho dúvidas. Você pode falar aqui, sair alguma coisa, dar alguma entrevista, eles vão falar. Bolsonaro não sabe o que está fazendo. Ou seja, eles são mais Jair Bolsonaro do que você. Então, assim, que loucura é essa? Eu fiz, cara, já tomei tantos processos, né, por conta do Bolsonaro, né, e de lutar pela causa. Já após todos os meus debates, todos os meus embates e tudo. Ainda assim não é suficiente, eu não sou leal ao Bolsonaro. Eu me desgastei 6 meses na CPMI do dia 8, espiritualmente, cara, materialmente, com a minha família, sacrifícios visíveis e invisíveis. Eu estive na Papuda, estive na Colmeia, eu visitei pessoas presas do dia 8 no meu estado. A gente ocupou a mesa diretora, sabe? Me expus isso. Me expus em todos os discursos na Paulista. A gente fez um documentário de 10 episódios sobre os casos mais absurdos do dia 8. Levantamos, sabe, vídeos de milhões de visualizações. Ainda assim, não é suficiente o que o Nicolas faz para anistia. Sabe o que eu sinto? É que nunca será suficiente o que eu faça. Então não é que eles estão de picuinha comigo porque eu não falei do Flávio, não. Eu já poderia estar fazendo, digamos assim, igual eles, campanha para o Flávio. Ainda assim, eles diriam que não é suficiente. Porque, na verdade, o que eles querem não é um apoio a uma pessoa ou uma causa. Eles querem subserviência. E contar algo aqui para vocês, tá? Eu só sou escravo de Cristo. Eu não sou escravo do meu pai, eu não sou escravo de presidente, eu não sou escravo de político, eu não sou escravo de governo, eu sou escravo de Cristo. E ele me chama, né? Não sois mais escravos, mas amigos de Deus. Então, assim, eu sou escravo nesse sentido, de que eu faço a vontade dele. Tirando isso, amigos, são pessoas falhas como eu, gente que eu admiro, gente que tem hierarquia, como, por exemplo, Bolsonaro mandou eu votar de simetria, eu fui lá e votei. Mandou a gente, né, tomar algumas decisões políticas, mesmo eu não querendo muito, mas fui lá e votei, como, por exemplo, né, para a presidência da Câmara, fui lá e votei. Agora, que tipo de direita é essa que as pessoas estão formando que você não pode questionar? E aí eles vêm cobrar, não com uma cobrança, mas com um ataque, né? Eu já vi pessoas me colocando em xeque o meu ganha-pão, que é a minha palestra ali para poder pagar processo, Lacombe. Eu paguei no último mês aí mais de 120 mil só de processo, por falar a verdade. Aí eu te pergunto hoje, ali na Avenida Paulistas, quantos se ativeram à pauta? E quantos que, quando eu convoquei, fizeram de tudo para poder ir lá e mudar a pauta? E por que isso? Por que eles querem tanto mudar a pauta? Quem quer fica Toffoli, caramba? Quem quer que o cara que começou o inquérito da fake news continue no poder? Ah, porque senão o Lula vai indicar outro horas. Então por que vocês estão pedindo há 3 anos então o impeachment do Moraes? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Ah, não vamos pedir fora Lula, porque senão o Alckmin vai entrar. Quer dizer que então quando a gente pediu fora Dilma, a gente queria o Temer? Percebe que não se sustenta? Ou essas pessoas têm coerência, ou senão eles vão destruir o legado de Jair Bolsonaro, que é um cara que eu sinto que, por mais que ele tenha, enfim, errado em vários aspectos, inclusive eu falei isso com ele,
e ele sabe da minha transparência com isso, mas é um cara que ele é um líder carismático e eu sinto, por tudo que ele já passou, que ele é genuíno, coisa que eu não vejo em muitos. Pelo contrário, pessoas que estão ali simplesmente para poder pregar uma lealdade para, no fim das contas, ganhar o voto das pessoas, dizendo que é mais leal do que a própria pessoa que ele está dizendo que é leal. Isso aí é a minha visão breve sobre o que está acontecendo. Eu vou então ler duas mensagens do chat, né? Pessoas que não fizeram por mal, mas a gente vai ter que explicar aqui. Ulisses Almada: por que não convida Flávio Bolsonaro? E canal Sou Flá: por que não convidam o Flávio? É palanque para o Nicolas? Bom, canal Sou Flá e Ulisses, nós queríamos ter feito o primeiro programa desta temporada. Se eu não venho, eu não estou querendo ajudar. Se eu venho, é porque vocês não estão querendo ajudar o outro. Não é só isso não, Nicolas. O Flávio foi o primeiro convidado desse ano. Eu mandei mensagem. Infelizmente, não tive resposta. Eu ainda pedi ajuda do deputado E tentamos sempre, né? Toda semana. Aliás, o convite continua de pé, né? O convite continua de pé, óbvio. Senador Flávio Bolsonaro, queremos... Mas vejam vocês, é isso que o Nicolas fala. Se faz, reclama. Se não faz, reclama. Porque nós tivemos uma entrevista com o Flávio por mais de 1 hora no Oeste Sem Filtro, há 1 mês e meio, 2 meses, e até hoje a gente escuta. Por que vocês não chamam o Flávio? Tá lá, gente, 1 hora. Uma das primeiras entrevistas da pré-candidatura do Flávio foi feita no Sem Filtro. Então, assim, vamos parar com essas bobagens de chat, essas bobagens de rede social, e é uma palavra só que eu digo para vocês: cresçam! 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 O Brasil tá com muito problema para esse monte de porcaria que vocês ficam fazendo em rede social. Cresçam! Infelizmente, respondendo a Ana e ao Nicolas ao mesmo tempo, eu acho que não é só uma questão de crescer ou ter coerência. Infelizmente, eu vejo um movimento meio coordenado que parece gente infiltrada. Alguns querem, parece, implodir a direita e tudo mais. Isso que o Nicolas falou, por exemplo, eu vi hoje nas redes sociais um monte de gente, porque a carta repercutiu muito, dizendo o seguinte: não, isso aí é que o Bolsonaro está escutando demais a Michelle. O que você queria? A Michelle é que leva informação para ele. Quer dizer, se ao menos ele visse o que é produzido em dossiê australiano, ele ia saber que o Nicolas é um traidor, é isso que está dizendo? Mas na hora de escolher o Flávio como candidato, ele estava lúcido. Então essa gente é incoerente, é uma coisa de doido que a gente está vendo. A lógica dessa galera, Constantino, é o seguinte: a mulher do Bolsonaro não pode influenciá-lo. Quem deve influenciar sou eu, um desconhecido dele. Rapaz, é melhor obedecer a mulher, hein? Eu acho. Mas vamos lá. Por outro lado, tem a Kátia Ruiz, né, que inclusive é membro do canal do 4x4 no YouTube, está marcado aqui o perfil dela. Ela escreve o seguinte: eu adorei a mensagem dela por superchat. Nicolas, a manifestação foi maravilhosa, eu estava lá, parabéns pela sua postura, sua fé, seu discurso, parabéns ao Flávio também, precisamos de mais políticos como vocês, cristãos e tementes a Deus. Então, bom, tem gente assim, né? Que bom, que consegue enxergar. Não, Lacombe, o mundo real é completamente diferente do Twitter, assim, é inacreditável. Eu lembro quando estava acontecendo várias coisas, vários ataques, eu cheguei no almoço de domingo da minha família, falei: vocês viram? Não vi não. Falei: não, então não precisa nem ver não. Só quero atestar aquilo que já era suspeito da minha parte. De que essas pessoas, a ânsia delas, de fato, é fazer com que se foquem mais nos problemas, né, mais no atrito do que de fato na solução. Se eles gastarem a mesma energia fazendo, sim, campanha pro Flávio, ao invés de me atacar e atacar os aliados, Michelle, etc., pode ter certeza que o Flávio ganharia no primeiro turno. Porque é muito empenho, né, dessa turma de querer mudar os corações. E aquilo, a gente não pode também subestimar, porque existem muitas pessoas, né, que vê uma coisa, vê um corte, vê uma outra coisa e acaba sendo envenenado por isso. Então, mas assim, ao mesmo tempo também, eu acho que a árvore se vê pelos frutos, sabe? A árvore se vê pelos frutos e, enfim, eu sou um de 513, galera. Eu sou um deputado só. Tá? É interessante que a cobrança, né, que recai em mim muitas das vezes, não recai em nenhum outro. E aí eu vi muitos já falando: Nicolas só faz videozinho.
E o que eles estavam querendo de mim? Um videozinho sobre o Flávio, né? Eu vi pessoas dizendo, né? O Brasil não vai ser transformado só com um vídeo de fundo preto. E aí depois estava pedindo para eu fazer um vídeo de fundo preto sobre a Magniste. Então, assim, esse pessoal precisa se resolver. Ou eu sou um inútil, irrelevante, ou eu sou uma das pessoas mais importantes que conseguem mudar as coisas no Brasil. Independentemente, né, se eles não resolvam isso ou não, eu realmente só continuo fazendo meu trabalho, fico doido para chegar em casa, para ver a Aurora e Serena, minha esposa, enfim, e fazer aquilo que eu tenho que fazer, cara. Simples assim. E mais uma mensagem por superchat, Giovana Paixão. Boa noite, estive na Paulista e foi gigante. Parabéns, Nicolas e equipe do programa 4x4. Sou fã de vocês, muito obrigado, Giovana. E a gente tem um compromisso de liberar o Nicolas em meia hora para que ele possa curtir a família dele. Então, eu acho que eu passo para o Constantino. Não, Ana, hoje não tem nem família. Eu tô em São Paulo, tá em São Paulo ainda. Eu tenho em São Paulo, tem 2 reuniões ainda e amanhã cedo também tem outra. Só, assim, eu sei que é chato, mas eu até falei com o Constantino, não, vamos ficar os 30 minutos, vamos falar. Eu acho importante e de verdade, assim, de todos os programas que eu vou, eu não quero puxar muito saco aqui pra vocês também não, para não ficar puxando o saco demais, mas assim, eu vou voltar a falar coisas que eu já falei em vários programas. Eu tenho foto com o Constantino no Instituto, o Fórum Liberal lá em Belo Horizonte, quando eu tinha, sei lá, meus 50 e poucos quilos. A Ana Paula, enfim, eu nunca imaginei que eu ia trocando ideia com uma atleta olímpica. E o Lacombe, eu falei pro Lacombe, antes de começar aqui o programa, eu falei, Lacombe, você é um jornalista, cara, que é quilate, entendeu? Você é quilate. Eu, inclusive, não sei se eu posso falar isso, mas eu te indiquei pra uma... Não, eu te indiquei pra uma emissora de televisão aí, sabe? Falei, cara, não, tem que chamar, cara, o Lacombe e tudo, porque realmente eu admiro muito vocês. Então, desculpa por essa escassez de tempo, mas saiba que o tempo que eu vou estar aqui, eu tô com um coração muito grato. Dá tempo para o Constantino e a Ana, cada um, fazer uma pergunta bem rapidinha para você e a gente se despede? Pode ser, Consta? Vamos lá, né? Nicolas, o que vem pela frente em relação a esses ministros do Supremo com essa mudança de tom, principalmente da imprensa? Se você acha que o povo retomando as ruas e a velha imprensa, que até ontem fingia que não estava vendo nada de errado no STF, começar a falar bastante deles, você acha que isso realmente pode mudar aí o clima para um impeachment, alguma coisa assim? Olha, eu acho que no Brasil a gente não pode subestimar nada, né? Eu confesso que eu jamais imaginaria que a Dilma seria impeachmentada, por exemplo, ou que o Lula, né, fosse preso. A gente sabe que o tanto que é improvável o Brasil, que agora a Dilma está ganhando um salário excelente, né, ali no banco, e o Lula é presidente da República, né? E então a gente não pode subestimar o que pode acontecer aqui no Brasil. Eu acho que, assim, tá passando do limite de ignorar os fatos, né? A galera tá olhando, enfim, Malu Gaspar, o Globo, a Metrópolis, olhando e falando assim, galera, Estadão, falando, ó, não tá dando mais. Eu sei que talvez vocês derramam dinheiro aqui na nossa emissora, que a gente é parceiro durante muito tempo, mas assim, como que eu vou explicar um contrato de 129 milhões? Como que eu vou explicar conversas, né, com o dono do Banco Master, com o ministro do STF a respeito de pagamentos? Como que eu vou passar pano em uma possível mesadinha pro filho do Lula envolvido com o cara do INSS? Então, assim, tá chegando num ponto eu acho que de ruptura, sabe? Agora, a gente precisa ir pressionando quem realmente pode transformar esse jogo, que chama-se Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre tá com essa incumbência de colocar aí a primeira sessão do Congresso do ano, ou seja, o ano já vai dar aí 3 meses, né, quase 4, e literalmente não foi convocada a primeira sessão. Por quê? Se ele convocar a sessão, ele vai tanto colocar em pauta o veto da dosimetria, quanto também a instauração da CPMI do Banco Master. Então pensa o quanto de pressão, né, não deve estar rolando em todos os cantos para que isso não aconteça. Então, assim, para mim, eu acho que o próximo passo agora é, se em breve isso não ocorrer, a gente precisa pressionar esse cara, e aí eu tô para te falar, eu acho que eu vou pressionar ele no estado dele. E, então, antes da pergunta da Ana, aproveitando o gancho, a mensagem por superchat também da Maria Luísa Fernandes Domingo. Nicolas, por que no ato ninguém falou no Alcolumbre? Porque também aquela história, na hora ali não dá para lembrar de tudo, né?
Eu falei em Belo Horizonte e me esqueci de falar na Avenida Paulista. Ana, você faz a última pergunta antes da gente se despedir do deputado. Bom, deputados, na verdade são duas perguntas e elas estão muito longe uma da outra. A primeira é sobre o presidente Bolsonaro, né? Todos você esteve com ele, todos nós temos um carinho e um respeito imenso pelo maior líder da direita hoje, preso, né, dentro de uma masmorra. Mesmo assim, o capital político e a influência política dele seguem, acho que até mais fortes do que nunca. O que você pode falar para a nossa audiência sobre essa visita, como ele está, como foi a conversa, o ânimo dele? E uma outra pergunta, nada a ver com isso, fora do Brasil, o que você achou dos ataques, né, da operação Fúria Épica do Donald Trump, esses ataques ao Irã, a possível queda de vez do regime dos ayatolás, se você está acompanhando, o que você acha disso tudo, desse tabuleiro geopolítico, porque de uma certa forma o Irã, de uma certa forma não, né? De uma forma muito direta, o regime dos ayatolás era muito próximo do atual presidente do Brasil, tanto que o vice Alckmin foi para o parlamento iraniano, na posse do presidente iraniano, enquanto o parlamento gritava morte à América. São essas duas perguntas que não estão próximas, mas que nós temos curiosidade. Aí, ó, tá aí a foto. Tá até na tela aí, ó. Exatamente. É engraçado como a esquerda ela é tarada por ditador, né? Impressionante. O Lula, então, ele é o mor. Primeiro, a respeito de Jair Bolsonaro, né? Eu visitei, ele mostrou, né, que os soluços vêm e vão, e não é à toa, né? Muito decorrência também por conta da facada. Então, assim, um homem de 70 anos dentro de uma cadeia e pós, né, ali diversas cirurgias decorrente de um atentado à sua vida, né, com uma faca, pode ter certeza que a saúde dele não está debilitada por negligência à saúde dele, né? Ele literalmente está assim por conta, né, daquilo que foi afetado a ele literalmente por uma tentativa de homicídio, inclusive de um ex-filiado ao PSOL. É importante sempre lembrar disso. Então a gente conversou, eu achei ele lúcido, eu perguntei para ele como ele está assim espiritualmente, né, mentalmente. Foi interessante que ele falou comigo que ele estava vendo o Reis, que é acho que é uma novela, né, um seriado e tal, que é bíblico, né, e ele estava vendo, achei interessante, porque tô para te falar que foi uma das poucas vezes assim que ele tocou, né, nesse assunto, e eu conversei com ele, a conversa teve início, meio e fim, e geralmente eu acho que quando ele estava aqui fora ele era muito, estava numa velocidade muito alta, então eu senti ele com uma velocidade, enfim, mais reduzida, com a mente, digamos assim, mais sã, obviamente, né, vendo as coisas que estão acontecendo aqui fora, lamentando muito sobre esses ataques, não é à toa que hoje ele deixou claro isso em carta. Ele falou assim, olha, eu não quero somente a união da direita, eu quero a união do Brasil. Então eu senti ele assim, forte, senti ele reconhecendo algumas coisas que passaram, reconhecendo, né, que, enfim, poderia ter sido diferente algumas coisas. Achei ele muito lúcido, de verdade, achei ele muito lúcido. E assim, obviamente com uma vontade muito, muito grande de servir ainda ao país, sabe? De sair daquilo dali e ser o Bolsonaro que sempre foi, né? Inclusive falei com ele, falei, presidente, não deixa ninguém ficar te pintando, sabe, como um homem fraco, entendeu? Ficar postando foto sua ali, muitas vezes de cueca. Não, o seu apelido é Cavalo, né? Lá no Exército, você é um homem forte. Você é o cara que trouxe esperança e fortaleza para o Brasil inteiro. Então, assim, enfrenta, vai para cima, sabe? Eu votei em você e conheci o senhor daquela entrevista, sabe? É só não roubar, não matar, não estuprar, não cometer latrocínio, que você não vai para lá, pô, acabou. Então, assim, seja essa pessoa que você é e não deixa ninguém tirar essa sua essência forte, não. E foi muito bom porque ele ouviu tudo. Ele me parabenizou por não sair agora para governador de Minas Gerais. Parabenizou a minha humildade, falou que tudo tem seu tempo. Falei, presidente, mais um sinal, se isso for necessário, né, de mostrar que eu não estou querendo nenhum tipo de poder, eu só quero servir aonde eu me encaixo melhor, eu acho que é no Congresso Nacional, tem muita coisa para ser feita ainda, e, enfim, foi uma visita muito boa. Eu tava com saudade de Bolsonaro, de verdade mesmo, eu tava com saudade dele, das brincadeiras bestas dele, e do tanto que ele é um cara carismático. E da segunda pergunta, Ana, com relação às questões que aconteceram, eu acordei hoje cedo, né? Acordei, na verdade, hoje 5h30 de madrugada, assim, porque
minha filha estava chorando, fui lá ver o que era, e entrei no Twitter rápido, vi que assim, pô, o pessoal, gente, talvez a Terceira Guerra Mundial tá acontecendo, né? E é claro, né, que a gente sabe que ali tem um regime, né, ditatorial, um regime que a gente não tem nenhum tipo de relacionamento, né, com isso. E toda vez, né, que um ditador, que uma pessoa tirânica, né, que inclusive tem uma cultura muito forte, né, de perseguição, de distrato, né, com mulheres, por exemplo, com homossexuais, né, com a democracia em si, eles cospem, né, na cara dela, é sempre muito válido, né, ter essa comemoração. Agora, quando você entra no Twitter, amigo, aí vem os analistas, né, de TikTok, de geopolítica pra cá e pra lá, e falam um monte de coisa, e eu nem me arrisco, né, a ficar entrando nesse embate, deixo aí pra vocês discutirem a respeito disso, mas a minha visão, digamos assim, leiga a respeito, né, disso tudo é que é óbvio, é sempre bom você ter ali um regime, né, ditatorial caindo ou prestes a cair, e pessoas de mal, né, caindo. A Bíblia fala que há gritos de alegria quando o mal cessa, né, na cidade. Então eu vi vários vídeos, né, de iranianos, juntamente inclusive com israelenses, comemorando, né, a caída aí desse Ayatollah que fala, né, e eu acho que essa é a minha visão sobre o ocorrido aí. Então, para encerrar, duas mensagens para o Nicolas, por superchat, Ana Pestiri, boa noite, bancada maravilhosa, excelente entrevista com esse gigante Nicolas. Fim de semana da liberdade do Ocidente ao Oriente, hashtag Flávio Bolsonaro 2026. E o Marcão Castelamari, não vou fazer isso com o Nicolas, né? Está perguntando aqui se a solução para o Brasil não passaria por algo que aconteceu no Nepal e está acontecendo no Irã, deixa isso para lá, uma revolta popular seria a única solução. E ele diz aqui, Nicolas, visite Manhuaçu, lá no seu estado de Minas Gerais, tá? Deixou essa mensagem aqui. Deputado, pessoal, muitíssimo então, obrigado. Diga. Por fim, somente agradecer, Lacombe, agradecer Constantino, agradecer Ana, a toda a audiência, obrigado às pessoas, né, que compareceram hoje na nossa convocação e para estar nas ruas. Não foi só BH e São Paulo, teve gente no Rio de Janeiro, vi também lá no Rio Grande do Sul, Curitiba, lá em Fortaleza com o André Fernandes, teve muita gente boa, né, no país inteiro hoje nas ruas, perdendo, né, esse medo que a gente também estava, né, por conta das perseguições que estavam acontecendo. Gasto aqui o meu último minuto aqui pedindo, e se possível aí, pessoal da produção, colocar depois aí, pode ser no final, em qualquer momento, a vaquinha lá para a zona da mata. Amanhã eu vou estar no Pânico e aí eu vou encerrar lá para usar, né, a audiência também para poder a gente conseguir mais ajuda. Eu estou amanhã enviando 150 homens para Ubá, para poder ajudar ali na limpeza, porque a cidade está completamente destruída, e 10 toneladas também de doações, mais os de 5 milhões aí que a gente vai ajudar, que a gente vai dar cartões, não estou com o cartão aqui agora, mas a gente vai dar cartões para cada família, né? E como foi 5 milhões, cada família receber R$1.000, são 5 mil famílias, né? Se cada uma tiver 4 pessoas, 20 mil pessoas, né, que o Brasil vai ter ajudado a poder se sustentar aí, né, com a alimentação. Então, quem puder ajudar, ajude. Eu tô, enfim... Você já mandou, Nicolas, a vaquinha para nossa produção, para a gente colocar aqui? Eu mando agora aqui. Finalizando, eu já mando agora, tá certo? De qualquer maneira, tá em todas as minhas redes sociais. E obrigado mesmo, assim, de coração. As imagens não conseguem refletir aquilo que está acontecendo em um bairro Juiz de Fora. Já são 81 óbitos, então muita gente morreu. A cidade, não tô brincando, a cidade está completamente destruída, porque o local comercial fica no meio, né, assim, do local onde tem aquela caixa, né, d'água. E aí quando transbordou, então chegou, assim, mais para teto. Então tá aí, ó, 5.189.000 que nós aí conseguimos arrecadar. E aí segunda-feira, né, amanhã a gente já finaliza, vamos destinar e vamos garantir a alimentação aí para, se Deus quiser, mais de 20 mil pessoas. Obrigado a todos. Mais uma vez a gente continua, e deixar aqui uma frase do Mário Fernandes, que o nosso Olavo sempre falava, né? Não parar, não precipitar, não retroceder, aquele que durar mais vence. Deus abençoe vocês. Obrigado.